Primeiro requerimento aqui, olha só, pede que a prefeitura pague a conta com a energia, né? Uma denúncia que a gente recebeu no dia 28 de fevereiro, teve um corte de energia elétrica numa unidade de ensino devido ao atraso do pagamento e o colégio estava com as atividades paralisadas. Então, esse primeiro requerimento, o 2812, pede que a prefeitura pague a conta de luz de uma unidade de ensino que fica na rua Colina dos Andes, número 30, no bairro Nova Descoberta. É onde fica o anexo da Escola Municipal Deputado Fernando Sampaio. E as atividades estão paralisadas porque a prefeitura não pagou a conta de luz. Dinheiro para poder usar em propaganda tem, para pagar a conta de luz não tem. O outro requerimento, já vou passar para o próximo, presidente, o 2814/2025, é uma indicação à Secretaria Municipal de Saúde para a adoção de medidas urgentes de reforço, manutenção e organização dos serviços da Policlínica Barros Lima, para garantir a infraestrutura, insumos e etc. Aquela minha visita da Barros Lima gerou vários requerimentos e uma indicação que a gente faz agora para que a Secretaria de Saúde, de fato, resolva os problemas. Fiquei sabendo hoje, inclusive, que tem um vidro que estava quebrado numa janela que até agora não foi consertado. Isso mostra o desrespeito da Secretaria de Saúde do Recife. Preocupação em mandar funcionário para tentar barrar a fiscalização tem. Preocupação em resolver os problemas da unidade, que não são resolver os problemas de Eduardo. São resolver os problemas do povo, dos funcionários que trabalham lá. A Secretaria de Saúde não faz. Vou passar para o próximo, que é o 2817. É uma indicação à Secretaria de Educação para garantir celeridade no transporte escolar inclusivo no município do Recife. E que transporte escolar inclusivo é esse? Isso já foi tema debatido aqui, trazido pela vereadora Ana Lúcia algumas vezes, inclusive, que está encabeçando muito bem essa pauta do transporte inclusivo aqui. Essa denúncia eu recebi do filho de uma mulher. Essa criança tem TEA e TDAH. Ele está na fila do transporte inclusivo desde junho de 2024. Junho de 2024. E não tem atendimento na escola há quase um ano. Vejam, existe um trabalho lindo da prefeitura, maravilhoso, tal. Eu amo o prefeito do Recife. Meu Deus do céu. Existe uma criança com TEA e TDAH que não está tendo acesso à escola, porque a escola não tem um profissional e porque ele não tem um transporte para ir para a escola. Há um ano. Um ano. Isso é uma gestão que você tem que elogiar? Desculpa, para mim não. Quer discutir esse, vereador? Então, eu passo a palavra aí, à parte, ao vereador Aleph Collins. Vereador Eduardo Moura, bom dia a todos. Realmente é uma questão de necessidade que o seu gabinete, o seu mandato ouviu essa mãe, mas o meu mandato já ouviu também outras mães que são mães atípicas, mães que têm filhos que têm algum tipo de deficiência ou neuroatípicas também, porque a gente sabe da dificuldade da acessibilidade hoje no Recife, e quando a gente vê esse transporte faltando na questão da acessibilidade para essas crianças, e não só a acessibilidade de ter esse formato para que elas possam, que seja modificado realmente para elas, porque a gente sabe que nem todos os ônibus são, principalmente do transporte complementar, mas no caso também as mães falando que os ônibus muitas vezes não passam nos pontos que devem passar. Tem um combinado também para, em alguns pontos, passarem próximo às suas residências, e elas falam da dificuldade que tem também de ônibus que estão degradados quando vêm, e realmente eu acho de suma importância esse seu requerimento para mostrar a realidade do que a prefeitura hoje faz com essas mães, com esses filhos que têm necessidades especiais para poder se locomover, e a gente vê a grande dificuldade realmente de poder cuidar dessas mães, trazer acessibilidade para que
essas crianças possam chegar na creche, nas escolas. A gente já sabe da dificuldade nas próprias creches e nas escolas, mas a dificuldade que o senhor mostra aqui hoje do momento de chegada e o momento de saída, como esse transporte que tem essa obrigação da prefeitura de fazer e com tanta dificuldade, parece até que não tem responsabilidade por essas mães e tem que ter a responsabilidade, já que a lei garante isso. Então, quando o senhor traz um requerimento desse, essa casa tem que estar atenta para que a gente possa cada vez mais valorizar essas mães que sofrem por conta da degradação que esses ônibus são colocados e entregues para que possam buscar essas mães e, às vezes, nem buscar. Então, fica aqui, de fato, o meu repúdio e ao senhor, através desse requerimento, meu aplauso aqui por estar falando dessa demanda tão importante da cidade do Recife. Obrigado. Agradecer a tua parte e também faço os parabéns aí ao teu mandato, o Aleph Collins. Tem outros mandatos aqui que trazem essa questão do autismo, vereadora Liana Cirne, salvo engano, vereadora Flávia de Nadege. Então é importante que a gente traga. Se tudo que os vereadores trazem aqui fosse atendido pela prefeitura, estaríamos morando em outro lugar. Vai querer discutir, vereadora? Então passo a parte a vereadora Ana Lúcia. Vereador Eduardo Moura, rapidamente, só para contribuir com o requerimento de Vossa Excelência, parabenizá-lo desde já, mas assim, trazer duas informações importantes. Nós também recebemos algumas reivindicações de mães que estão dentro do atendimento das vans acessíveis. Não existe na Prefeitura do Recife, só para esclarecer ao vereador que me antecedeu, o Aleph Collins, ônibus. O transporte inclusivo são vans. E as vans que fazem esse transporte inclusivo devem chegar à porta do estudante. Então, o que é que acontece quando a gente recebe algumas reclamações? Às vezes, a gente sabe que a população recifense que estuda em nossas escolas, elas moram em becos, em vielas. Então, às vezes, o próprio condutor, não é, fica esperando em determinado local para que a mãe vá até lá. Então, o que é que a gente orienta as famílias? Procurarem, primeiro, a gerência, não é, de inclusão da Secretaria de Educação, fazer um relato, porque muitas vezes quem está dentro das gerências, na Secretaria de Educação, não tem o miudinho desse serviço. Então, repito aqui, não é que não tenha criança ainda sem esse atendimento, se tiver isso é grave e tem que ser corrigido de imediato, mas para que as mães possam ir até a gerência, fazer um relato do miudinho, porque a gente tem descoberto que muitas vezes é o motorista, é as pessoas que estão fazendo o transporte, que estão se colocando em determinadas situações, colocando essas crianças e famílias em determinadas situações que não é orientação da Secretaria de Educação. Então, fazer esses relatos, gerência da pessoa de inclusão da Secretaria de Educação, e compartilhar com as pessoas, os técnicos da Secretaria de Educação, para que seja corrigido de imediato. Mas, parabéns a Vossa Excelência, o transporte inclusivo ele deve ser prioridade para as famílias e atendido de imediato. Muito obrigada. Agradeço a sua parte, acato também a sua parte, vereadora Ana Lúcia. Como eu falei, é uma pauta que a senhora defende muito aqui e traz muitos requerimentos, são muito importantes. Vou pedir aí atenção ao meu gabinete, que está assistindo também agora. Vamos fazer um pedido de informação de quantas vans a gente tem disponível para esse transporte. Vamos atrás dessa informação, porque o vereador Júnior de Cleto está ali me ouvindo. É só um esclarecimento. Quanto é que deve custar uma van? Uns 500 mil? Uma van boa. Estou falando de uma van boa, né? Então, agora, por exemplo, houve um pedido aí de 30 milhões para propaganda da prefeitura, somente na Secretaria de Cultura. Dava para eu comprar 60 vans. 60 vans para atender a essas crianças. É o que eu digo não é somente o valor do dinheiro, é como eu estou usando esse dinheiro. Gestão é isso. A gente gere nossa casa dessa forma. Opa, só sobrou R$1.000 esse mês. Eu vou consertar o cano estourado do banheiro, que está com a água lá fétida saindo, ou eu vou dar uma festa na sala? É óbvio que nós, gerenciando nossa casa, vamos lá consertar o cano que está vazando. E o que a prefeitura faz aqui é dar a festa enquanto o banheiro está podre. Basicamente é isso. Então, agradeço os apartes, foram muito esclarecedores. Eu vou passar para o próximo requerimento, 2827, presidente, que diz o seguinte: a indicação ao secretário de Infraestrutura do Recife para solicitar a retomada da obra de drenagem e asfaltamento e a limpeza da rua Daniel Antônio Rodrigues, que fica no bairro de Afogados.
Tem uma obra lá que está abandonada nessa rua Daniel, e nossa equipe de rua foi lá e verificou isso. Essa obra parou em 2024. E os moradores estão dizendo que foi uma obra eleitoreira. Foi lá, acho que, vamos fazer a obra, depois parou. Então, a gente pede, inclusive, a responsabilização da construtora para que termine essa obra e que se mostre que não foi uma obra eleitoreira, como outras obras que existem a suspeita do próprio povo, não é de Eduardo, de que tenham sido obras eleitoreiras, como, por exemplo, o Parque da Tamarineira, que foi feito daquele jeito, daquela forma, e que o próprio TCE já apontou irregularidades. Vou passar para o próximo requerimento, que é o 2828, que dirige uma indicação ao presidente da Autarquia de Urbanização do Recife, para retomada de uma obra também de drenagem e asfaltamento, e também a limpeza na mesma rua. O que acontece? Nós estamos entrando no período de chuva, tá? Eu dei uma separada aqui, nós colocamos os vereadores como um todo. Esta casa colocou, hoje na pauta, 40 requerimentos que têm a ver com chuvas no Recife. 40. Limpeza de galeria, drenagem de rua, construção de barreira e de encosta. Se esses requerimentos fossem atendidos pela Prefeitura do Recife, estaríamos numa cidade mais segura. Não teríamos as mortes que nós temos todos os anos por conta de chuva. Então, é um requerimento que pede que a microdrenagem, que tanto o prefeito fala que faz, seja efetivamente feita. Porque só de pala o Recife não vive. Tá? Vou passar para o próximo, bem rapidamente, o 2829, que é uma indicação ao presidente da Enlurbe para fazer a limpeza das calçadas do canteiro central da Avenida José Américo de Almeida, na Macaxeira. Tive lá e é assim, é um lixão. E é praticamente de frente ao Parque da Macaxeira. Parque da Macaxeira, que inclusive é frequentado e elogiado por servidores da própria casa. Então, assim, é o mínimo para se fazer recolher lixo. E nós acabamos de denunciar aqui, o meu mandato e o mandato do vereador Felipe Alecrim, que existe, a prefeitura só faz o recolhimento de lixo de 1,3% do que deveria fazer. E existe uma possibilidade de enriquecimento ilícito por parte da prefeitura de 168 milhões de 2021 a 2024. Porque taxa é para ser colocada no local que ela é direcionada. Taxa de lixo é por lixo. Esse valor não está sendo usado e está indo para onde? Só para poder trazer isso para vocês. O requerimento 2830 é uma indicação à Secretaria de Infraestrutura do Recife para correção de falhas que foram identificadas na obra de calçamento da Rua Doutor Machado, no bairro do Campo Grande. A Rua Doutor Machado, para quem é de Campo Grande, como eu sou, é uma das ruas mais conhecidas do bairro, tá? E nossa equipe foi lá de rua e tem uma obra de calçamento, mas que tem um desnível na calçada. E a comunidade está indignada com a prefeitura, porque a prefeitura vai entregar a obra do jeito que está. É o que eu digo, é anunciar, vou fazer não sei o quê, mas a entrega ou não existe, ou quando existe, ela é de qualquer jeito. Isso não é entregar. É como se você viesse para mim, Eduardo, e viesse comprar um carro. Eu vendo o carro para você, eu entregasse o carro sem roda. Você vai fazer o quê com o carro sem roda? Nada. É a mesma coisa, tá? A diferença é que isso é com dinheiro nosso, né? Passando para o 2831, é uma indicação ao presidente da URB para também corrigir falhas na Rua Doutor Machado, tá? Deixa eu passar para o próximo já, eu quero adiantar, presidente. 2832 é uma vistoria técnica que eu estou pedindo aqui e também a realização de obras de recapeamento, drenagem e implantação de infraestrutura básica na Rua Correntes, no bairro do Fundão. Gente, quando um vereador tem que subir aqui, fazer um requerimento e pedir estrutura básica, que a gente está falando é colocar um cano para passar água e um outro cano para passar aquela água, né, do que a gente produz. Isso não tem. Calçamento não tem. Isso é uma capital que tem uma verba de mais de 9 bilhões de reais ao ano.
Essa foi a LOA aprovada. Dizer que isso é uma gestão boa, me perdoe, não é não. Passando para o 2833, é uma indicação também ao presidente da Enlurb para desobstrução imediata de galerias da rua Elaido, acho que é isso, Ramos, bem como a apresentação de um cronograma de manutenção preventiva. Essa rua fica no bairro de Boa Viagem. Gente, é mais uma coisa, desobstrução e drenagem de galerias. Ah, mas choveu muito. Olha, alagou porque choveu fora do esperado. Como é que se pode chover fora do esperado todo ano, na mesma época, e alagar no mesmo canto? Não é fora do esperado, é incompetência e negligência da gestão. Ponto. E é preciso deixar isso muito claro para todo mundo. Vou passar para o próximo requerimento, 2834. Pede a limpeza imediata da rua Deputada Adalberto Guerra, no bairro da Iputinga, e também a realização de um estudo para pavimentação e inclusão da via no cronograma de obras e manutenção da Enlurb. Pessoal está lá dizendo que o canal está sem limpeza, tem acúmulo de lixo que está gerando doença. E aí eu só queria fazer aqui uma junção das coisas para vocês. Quanto mais se investe em saneamento, quanto mais se investe em capinação, em infraestrutura básica, menos eu preciso gastar com saúde. Quanto mais se investe em saúde básica, menos eu preciso gastar com a saúde de média e alta complexidade. Por que é que tem tanto posto de saúde lotado, tal? Além da falta de estrutura, porque também não há estrutura básica de saneamento. Então, você tem uma gestão que está levando o recifense para, literalmente, o inferno, que é a vida que a gente vive hoje. Vou passar para o 2837, basicamente também, é uma manutenção contínua do canal do Arruda, que a gente está pedindo aqui, diante do acúmulo de entulhos, vegetação alta, parará, parará, parará. Isso é no bairro da Mangabeira. Aqui, eu preciso fazer uma crítica, ao mesmo tempo um reconhecimento. A prefeitura gasta dinheiro no canal do Arruda. Pessoalmente, eu já fiz várias reportagens mostrando que a prefeitura gasta, em média, 100 milhões de reais com limpeza de canais. Só que isso tem a ver também com a falha da prefeitura. Eu faço um desafio aqui para qualquer pessoa que me assiste. Passe em um canal do Recife e me diga que você viu uma caçamba de lixo. Caçamba. Caçamba de lixo. Não tem. E aí tem a má educação das pessoas de jogar o lixo dentro do canal, ao mesmo tempo não se dá a estrutura para que as pessoas joguem o lixo no lugar certo. Se a cada 100 metros tem um container de lixo para a pessoa jogar o lixo lá, dá para você educar a população, desde que você dê a estrutura para isso. Então, esse é um problema que a gente precisa combater e nós vamos colocar depois o projeto de lei com relação a isso. Estou partindo agora para o 2839, que é uma indicação à Secretaria de Saúde do Recife, que a gente faz para retomada das obras na unidade de saúde, que fica no bairro da Guabiraba, e a garantia da relocação adequada para o atendimento da população. Que unidade de saúde é essa? Os moradores do bairro da Guabiraba estão denunciando que essa unidade de saúde está sem reforma, está parada a reforma há mais de 6 meses. Façam a conta, nós estamos no final do mês 4 de 2025. 6 meses, voltando dezembro, novembro. Parou quando? Outubro. Que coincidência. Quando foi a eleição? Outubro, né? Seria essa mais uma obra eleitoreira? É uma pergunta que os moradores da Iputinga se fazem. Mas vejam uma coincidência. A obra parou depois da eleição. E o Recife está assim, de obra assim. Vou passar para o 2840, presidente, que é uma vistoria técnica que eu estou pedindo à URB, para a realização de obras de recapeamento, drenagem e implantação de infraestrutura básica na rua Correntes, que fica no bairro do Fundão. Vou passar aqui para o 2842. Limpeza e saneamento nas imediações do residencial Dom Helder. Esgoto e lixo a céu aberto.
Detalhe, é ao lado da UPA de Nova Descoberta. Como é que eu posso ter? Me digam, os médicos que me assistem, os empresários que me assistem, se você tivesse abrindo uma unidade de saúde sua, uma clínica, um consultório, o que for, e tivesse um esgoto a céu aberto do lado da sua clínica, a vigilância sanitária ia interditar você? Por que a vigilância sanitária do Recife não interdita também as unidades de saúde da prefeitura ou exige a solução do problema? Só serve então para o empresário? Só serve para punir os outros? Não, a regra não é a mesma para o poder público? Que vigilância sanitária é essa? Então está aqui uma denúncia séria, tá? Os moradores estão denunciando que tem esgoto e lixo na calçada do residencial do lado da UPA Nova Descoberta. Deixa eu ir para o 2845, que fala da reposição de lâmpadas e reforço de iluminação no Parque da Macaxeira. Temos servidores aqui que utilizam o parque, não sei se está escuro de noite, mas imagino que sim, e que seja uma coisa simples de resolver. Então aqui é mais um requerimento para ajudar. Eu vou passar aqui, presidente, alguns, para poder a gente acelerar. Olha só esse requerimento aqui, o 2847. Eu faço uma indicação ao comandante da Guarda Municipal do Recife para solicitar a intensificação de rondas de segurança também no Parque da Macaxeira. São vários requerimentos para o Parque da Macaxeira, tá? Então, veja, eu estou juntando aqui escuridão com falta de segurança, de agentes de segurança. A prefeitura diz que segurança é com o governo do Estado. Primeiro que é mentira, a Constituição é clara, a segurança é dever dos entes federativos, desde o municipal até o federal, ponto. Primeiro que é mentira. Segundo que é burrice. Porque se ele tem um parque bem iluminado e bem monitorado, seguro, quem ganha os louros não é o governo do Estado. Quem ganha os elogios é a própria prefeitura. Então, é o que eu digo, o que vai derrubar essa gestão da prefeitura do Recife não é outra coisa senão a soberba. Existe uma soberba enorme, que inclusive acredito que dificulta o trabalho dos próprios vereadores de situação, até para defender essa gestão. Então essa soberba vai derrubar esta gestão. Esta gestão vai se auto-implodir. Isso é um fato. Então está lá o Parque da Macaxeira, que era para estar iluminado, cheio de guarda municipal, e aí, vou dar uma dica para a gestão. Pega lá os vereadores da situação, vai lá, faz uma visita, mostra como o parque é bonito, como o parque está ok, mas não tem nem inteligência para isso, porque a soberba precede a queda, né? Tem outros aqui, eu vou passar alguns também, presidente, tá? Esse aqui eu preciso falar. Existe o 2849, existe uma unidade de saúde no bairro da Guabiraba, que está com dois problemas, tá? O primeiro problema, tem obras nessa unidade de saúde, que estão atrasadas. O segundo problema, é que existem problemas nos contratos de aluguel desse imóvel. Esse imóvel está demolido e sendo remunerado. E a obra não começa. Alguém quer chutar há quanto tempo a obra parou? 6 meses? 6 meses. Vendido. 6 meses. Coincidentemente, após as eleições. Então, veja bem, você tem uma casa que foi demolida na Guabiraba para virar uma unidade de saúde. A obra vai começar. Passou a eleição, parou. Só fez demolir. Nem removeram os entulhos. E a obra está lá parada. E o dinheiro saindo. É como o vereador Tiago Medina falou bem. Vamos botar CPI para poder a gente fiscalizar esses contratos, tá bom? Deixa eu passar aqui alguns, viu, presidente? Então, tem um aqui que é do bairro do Boa Viagem, que eu preciso falar, que é o 2893, tá? Aqui a gente faz um pedido à Compesa, para entender todo mundo, a Compesa é de jurisdição estadual, mas nós podemos fazer pedidos indicando que façam serviços. E aí eu faço essa solicitação para uma resposta imediata,
porque tem um esgoto a céu aberto na rua Eládio Ramos, entre os números 30 e 80, no bairro de Boa Viagem. E por que está lá com esse esgoto a céu aberto? Porque existe obstrução da drenagem. Eu queria saber aonde a Prefeitura do Recife colocou microdrenagem e fez serviço de microdrenagem no Recife, coisa que eles falam tanto, tá? Eu vou passar aqui. Vou passar aqui esses, presidente, para poder acelerar aí para Vossa Senhoria. Vamos lá. Tem aqui o requerimento 2997, que é uma indicação à Secretaria de Administração solicitando a vistoria imediata, providências estruturais urgentes e a relocação de servidores da Diretoria Executiva de Regulação, que fica no bairro de Santo Amaro. As obras de reforma estão paralisadas há 16 meses, gerando condições insalubres de trabalho e riscos à saúde e segurança dos profissionais. Olhem o que esse requerimento está fazendo. É um requerimento pedindo para que os funcionários não sofram, tá? Só para deixar claro para vocês. Uma obra parada há 16 meses. Presidente, eu vou parar por aqui, eu só preciso falar aqui uma coisa. 2 requerimentos que eu preciso falar para finalizar e entregar para Vossa Excelência. Uma é uma coisa direcionada ao presidente da URB, que é o 3016, tá? Abertura imediata dos banheiros do camelódromo na Avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio. Existe uma obra inacabada, de novo, e não há banheiro para quem trabalha nos camelódromos. Ah, mas essa prefeitura cuida das pessoas. Das dela, né? Do povo não cuida. O requerimento 3017 é basicamente a mesma coisa, mas em outro aspecto. É uma indicação ao secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife para a abertura imediata dos banheiros, a conclusão da obra inacabada, porque também tem a parte econômica da obra não acabada. É mais uma obra para a gente fiscalizar, vereador Tiago Medina. E é o que nós vamos fazer. Então eu queria pontuar essas 2 do camelódromo, porque eu acho que a saúde nós já desmascaramos. A educação começa essa semana. Se prepare, prefeitura, estou logo avisando. Essa semana a gente começa. E nós vamos para as obras. E nas obras... Tem aqui aquele filme Tropa de Elite, né, que o cara fala, vai feder. Vai feder. Vereador Gilson Machado Filho, eu concedo uma parte. Eu queria, em primeiro lugar, bater palma aqui para os seus requerimentos. Parabéns, vereador Eduardo Moura. Se a prefeitura fizesse metade dos seus requerimentos, eu acho que ia melhorar a vida de muitos cidadãos recifenses. Mas vamos aos fatos. Tem muita gente falando, Eduardo, que as nossas fiscalizações estão sendo midiáticas. Parabéns. Parabéns, você acabou de mostrar o resultado das fiscalizações. Uma série de requerimentos que com certeza vão para a prefeitura agora e após serem postados em rede social, que é o meio que o prefeito navega, eu acho que ele vai fazer alguma coisa. Porque assim foi o meu fato na fiscalização da Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques. Lá estava sem ar-condicionado, sem janela, ainda está sem cortina, mas eu pedi via requerimento e eu acredito que vai fazer. E depois da minha fiscalização midiática, como eles falam, a prefeitura foi lá, depois de 2 meses, e ajeitou. Agora, pelo menos, as mães estão tendo dignidade para parir. Presidente, eu não sou do time do contra. Eu quero que se resolva o problema da cidade do Recife. Agora, se está fazendo errado, a gente vai fiscalizar e denunciar. Ponto final. Parabéns, vereador Eduardo Moura. A fiscalização não vai parar e vocês não vão barrar a gente. Ponto. É dever do vereador fiscalizar. E eu estou aqui, sem paciência, viu, presidente? Porque mais de 16 mil pessoas confiaram na minha pessoa para estar fazendo esse serviço. E a gente não vai estar mais se curvando a prefeitura e a barragem, não. Acabou a paciência. Parabéns. Acato sua parte totalmente, vereador Gilson Machado Filho. Parabenizo também pelo trabalho, vi sua autofiscalização, inclusive.
e nós vamos começar a fazer isso junto. Eu só vou finalizar dentro do tema do requerimento. É isso que a fiscalização faz. A gente está desnudando o Recife nas redes sociais, que é onde essa gestão iludiu as pessoas, e a gente está mostrando qual é a realidade, e estão doidinhos por causa disso. Podem se acabar de doído, vai continuar. E, por outro lado, isso está gerando requerimentos, pedidos de informação, acionamento até do Ministério da Saúde, mas com um único motivo, um único propósito, é ajudar as pessoas, servidores e as pessoas que usam os serviços. Nós estamos vivendo numa cidade jogada no lixo. Dá para mudar, mas nós precisamos fazer por onde? E esses requerimentos, acho que foram 40 e poucos requerimentos. Peço desculpas pela demora na discussão, mas era preciso pontuar alguns deles para que você que está em casa assistindo a gente, vocês que estão nas galerias, entendam que toda ação nossa gera uma outra ação. Eu vou conceder a parte ao vereador Felipe Alecrim. Eu serei breve, vereador Eduardo Moura. Tive o cuidado ali de contabilizar a quantidade de requerimentos que estão sendo aprovados. E eu acredito que seja por unanimidade nessa sessão, requerimentos de autoria de Vossa Excelência, do vosso mandato, cerca de 60, eu acho. Então é um absurdo a gestão dizer que o propósito das fiscalizações é fazer o que eles fazem. Mostrar o Recife da publicidade e da propaganda. Se esses requerimentos fossem atendidos, como disse o vereador que me antecedeu, certamente nós viveríamos numa cidade com uma condição totalmente diferente da realidade atual. Mas o que me traz aqui numa parte também é poder despertar a atenção de cada vereador. Nós precisamos criar dispositivos legais para que esses requerimentos sejam respondidos. O que acontece hoje, vereador? E aí eu chamo a atenção do presidente, de cada vereador. Nós fazemos o requerimento é elaborado, é aprovado por essa casa e a prefeitura simplesmente não responde. Nós precisamos criar meios legais, como o pedido de informação, por exemplo, que estabelece um prazo determinado para a prefeitura responder. Então a prefeitura precisa responder se ela vai atender, se não vai atender, e se não atender, o motivo pelo qual não é possível atender aquele requerimento. Porque a gente sabe que determinadas demandas são difíceis de atender porque não tem orçamento. A gente sabe também que muito desse orçamento ele não existe porque é mal empregado, é mal aplicado. Hoje, de novo, no Diário Oficial, mais 30 milhões de reais destinados a quê? Destinados a quê? Publicidade e propaganda. Não há hoje, nessa gestão, nada que supere, em termos financeiros, em termos de aplicação de orçamento, aquilo que é gasto com publicidade e com propaganda. Então, parabenizo Vossa Excelência, continue com as fiscalizações, porque as suas fiscalizações têm motivado essa casa, têm motivado cada vereador a também fazer o mesmo. A gente sair do gabinete para ir ao encontro da necessidade das pessoas e fazer aquilo que é essencial, cobrar a prefeitura que cumpra bem o seu papel. Era isso que tinha a dizer. Obrigado, vereador. Agradeço e acato a sua parte. Só queria finalizar corroborando com o que o senhor falou. O mais produtivo é que a gestão enxergue os problemas e os conserte. Isso é o mais produtivo. E não ficar de birra, feito um menino buchudo, que nunca jogou bola numa rua de areia, né, que nunca pegou um ônibus, nunca entregou um currículo. Ficar de birrinha e com carinha de malvado, com raivinha, e querer que o trabalho das pessoas não aconteça. Então, fica aí o registro, nós vamos continuar. Agradeço a paciência, presidente, aos membros da mesa e vereadores. Obrigado.